noite, meus irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem somos gratos por ter nos trazido em segurança hoje até aqui, para cultuar o nome dEle, para sermos gratos, para agradecermos pela salvação que Ele nos concedeu. Eu estava me lembrando agora dos momentos de pandemia, quando poucos podiam vir para a igreja, tinha que manter distanciamento social, e a salvação era que os cultos eram transmitidos. E fiquei me lembrando, que o Senhor continua recebendo o nosso culto, o Senhor continua em nosso meio. E ficamos alegres que temos como fazer isso. Veja que a chuva nos atrapalha, mas não impede a todos de chegarem aqui. Ainda há alguns que conseguem. Mas nós sabemos que há países onde os irmãos, mesmo sem chuva, não podem vir se reunir para cultuar ao Senhor. Nós somos gratos a Deus porque Ele tem nos dado condições de fazer isso. Meus irmãos, vocês têm acompanhado nas manhãs que temos estudado o livro, a carta aos Hebreus. E nós paramos no capítulo 9 do versículo 2. Mas hoje nós vamos dar um pequeno salto. E peço que os irmãos me compreendam nisso. Hoje nós vamos para o capítulo 4 da carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. No próximo sermão, permitindo o Senhor, voltamos para onde paramos. Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não tem um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos a Ele em oração. Pai bendito, santificado seja o Teu santo nome. Nós reunidos, Pai, esperamos ouvir a Tua voz. Esperamos que o Senhor fale por meio da Tua palavra. Esperamos que o Senhor fale ao nosso coração com a Tua boa voz, no tom da Tua voz, para nos edificar, corrigir, exortar, encorajar, alertar, conforme a Tua boa vontade, Senhor. Fala com o Teu povo, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos grandes clássicos do cinema brasileiro é o filme O Alto da Compadecida. Um filme muito apreciado, inclusive, na nossa região nordeste. Você provavelmente já viu esse filme. Se você não mora numa bolha, você já assistiu esse filme em algum momento da sua vida. É um filme muito conhecido. É uma obra de autoria de Ariano Suassuna e narra a história de dois personagens principais, Chicó e João Grilo. Eles que vivem no interior da Paraíba, na cidade de Taperoá, vivem num contexto de escassez e miséria que são causados pela seca, um fenômeno que é recorrente no interior nordestino. Nesse contexto, eles têm que se virar, literalmente, para sobreviver em meio a tantas dificuldades. E, nesse meio tempo, eles acabam fazendo muita coisa errada para tentar sobreviver. Especialmente o personagem João Grilo é conhecido por ludibriar as pessoas a fim de conseguir tirar delas alguma vantagem, algum proveito. Mas em uma dessas ocasiões ele acaba sendo morto por um cangaceiro e no filme ele é levado a comparecer diante do tribunal de Jesus para que as suas obras na terra sejam julgadas e o seu destino eterno seja definido por Jesus. Deste tribunal há um promotor que é Satanás, que faz questão de listar um a um todos os pecados que João Grilo cometeu, para acusar ele e dizer que o lugar de João Grilo é o inferno. É para lá que ele tem que ir. A questão é que João Grilo, querendo que alguém o defenda, para ser defendido, busca o auxílio de uma terceira pessoa. Ele busca a figura da compadecida, a figura de Nossa Senhora,
para que ela, vindo em seu favor, defenda a sua causa, pleiteie a sua causa e interceda por ele diante de Jesus, para que Jesus seja ensinado, ou seja, informado da tristeza, da dificuldade que é viver no Nordeste, e que então uma nova chance seja dada a João Grilo, para que ele volte à vida e possa agora fazer a coisa certa. Ora, meus irmãos, esse filme relata muito bem o entendimento católico que é aceito por muitas pessoas no nosso país, inclusive no nosso Nordeste, de que Maria intercede pelos homens e faz isso diante de Jesus porque ela é gente como a gente, porque ela é semelhante a nós, porque ela é humana como nós, e por isso ela compreende a nossa condição, ela é mais próxima de nós do que Jesus. Esse é o entendimento que se tem. Mas nós sabemos que isso é uma profunda distorção da obra de Cristo que é revelada a nós nas Escrituras. Nós sabemos que Jesus intercede por nós diante de Deus e nós não precisamos de um outro intercessor. Nós não precisamos que alguém intermedie a nossa relação com Jesus, porque nós temos livre acesso a Ele. E nós não precisamos de alguém que seja, entre aspas, mais próxima de nós, porque o próprio Jesus se fez semelhante a nós. Nós sabemos que Jesus é ao mesmo tempo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele possui as duas naturezas e quando nós lemos a sua palavra, quando nós lemos o Evangelho, nós nos deparamos com um Cristo que conhece as nossas fraquezas, que sabe como nós somos, que entende perfeitamente aquilo que nós passamos, porque ele se fez como nós, passou pelos mesmos contextos e, acima de tudo, venceu todas as tentações pelas quais passou. De modo, meus irmãos, que este mesmo Jesus ofereceu um sacrifício perfeito em nosso favor. Sacrifício ao qual nada precisa ser acrescentado. Sacrifício suficiente para remir e para resgatar o seu povo, para que a graça de Deus seja derramada sobre o seu povo. Cientes disso, nós somos chamados a depositar a nossa fé em Jesus, a confiar nele para a nossa salvação, e não apenas para que nós sejamos salvos da condenação futura, mas também para que dia a dia, hoje, nós sejamos libertos do poder do pecado. Enquanto nós estamos nesse mundo caído, nós somos continuamente assediados por todo tipo de tentações. Nós somos tentados a pecar continuamente, e nós podemos facilmente vir a cair em muitos pecados, fazer muita coisa errada na nossa vida. Mas em Jesus, que nos entende profunda e perfeitamente, existe graça disponível, tanto para que não pequemos, quanto para que encontremos perdão para os nossos pecados. Nós, meus irmãos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e se permanecemos nele, quando chegarmos no dia do julgamento, Ele mesmo vai pleitear a nossa causa diante de Deus. Cabe a nós, meus irmãos, confiar nele, confiar em Cristo e buscar o seu socorro, que está sempre disponível a nós. É sobre isso que trata esta passagem da carta aos Hebreus. Como toda escritura, meus irmãos, a carta aos Hebreus é um texto muito necessário para a igreja de Cristo. Ainda assim, é um texto envolto em alguns mistérios. Nós não sabemos com certeza quem escreveu. Existe muita especulação ao longo dos anos de quem é o autor desta carta. Algumas pessoas dizem que é Paulo e isso se defende desde muito tempo. Algumas pessoas entendem que é Barnabé, algumas pessoas dizem que é Apolo, mas nunca houve um consenso real de quem escreveu essa carta. Também não se tem consenso acerca de qual era a localização desses irmãos que receberam a carta. Não se sabe para onde ela foi enviada. O que nós sabemos, meus irmãos, é que se trata de um texto inspirado pelo Espírito Santo, que foi recebido pela igreja primitiva como palavra de Deus e que também deve ser recebido assim por nós. Essa carta é dirigida a cristãos judeus que viviam na dispersão, que tinham se dispersado, provavelmente de Jerusalém, por causa da perseguição que Roma estava empenhando contra a igreja cristã. Nesse contexto de perseguição, eles tinham saído, tinham fugido e estavam sofrendo muitas questões. O autor da carta conhecia pessoalmente esses irmãos, já tinha convivido com eles, já tinha falado com eles anteriormente, mas agora tinha que corrigir um problema que tinha surgido no meio desses irmãos, que estava crescendo e que era um problema muito sério. Muitos desses irmãos estavam sendo tentados a abandonar a fé em Jesus,
para retornar ao judaísmo, para retornar às práticas da antiga aliança, já que o judaísmo era uma religião permitida por Roma, enquanto o cristianismo não era. Alguns daqueles irmãos poderiam questionar: como? Como Jesus é de fato o Messias, se nós estamos vivendo tanto tormento? Se nós estamos passando por um momento tão difícil, se nós estamos sofrendo tanta opressão? Esses irmãos estavam a ponto de abandonar a carreira por causa da incredulidade. Estavam já para trocar aquilo que era superior por aquilo que era obsoleto, tinha ficado no passado. Por causa disso, o autor escreve a carta como uma exortação séria, com alertas sérios, usando argumentos sérios, para mostrar para aqueles irmãos o que significava, de fato, abandonar a Cristo para voltar ao judaísmo. Com este fim, ele vai argumentar que Jesus é superior a todos os rudimentos, a todos os personagens da antiga aliança. Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, é superior a Arão, é superior ao ministério sacerdotal. Na verdade, todos esses personagens, esses elementos, esses símbolos, na verdade, apontavam para Jesus e se concretizam plenamente em Cristo. É isso que o autor argumenta. E ele faz isso por meio de uma exposição bíblica. O que é que o autor faz para defender o seu ponto? Ele pega passagens do Antigo Testamento, explica essas passagens, o seu significado em Jesus, e aplica ao contexto daqueles irmãos, exortando para que eles não abandonassem a fé, alertando para a consequência da incredulidade, e deixando bem claro que abandonar Jesus é perder todas as promessas que estão associadas à obra da redenção. Essas exortações, meus irmãos, aparecem entre os temas da carta e levam os leitores a compreender corretamente o que foi que Jesus fez. A passagem que nós lemos é uma dessas exortações. O autor já explicou, desde o começo da carta, que Jesus é superior aos anjos, advertiu contra a negligência ao Evangelho, mostrou por que foi necessário que Jesus se fizesse homem, e mostrou também que Jesus é superior a Moisés. E no capítulo 4 ele vai falar do povo de Israel que Moisés tirou do Egito e levou para a terra prometida. Esse povo não entrou na terra prometida, não entrou no descanso e não entrou por causa de incredulidade. Ele se volta para nós e diz: não cometa o mesmo erro. Não deixe de entrar no descanso porque você abraçou a incredulidade. Mas, meus irmãos, muitas vezes nós somos tentados a abandonar porque somos fracos, porque somos pecadores. E como encorajar alguém cheio de fraquezas e cheio de pecados a permanecer firme? Onde o cristão pode encontrar força para perseverar na fé e para continuar obedecendo a Deus? A resposta para esses questionamentos não está em nós, mas está no Filho de Deus. Filho de Deus, que pode socorrer os que são fracos, que são tentados não simplesmente a pecar, mas mais ainda são tentados a apostatar e abandonar a fé, e que diante de tantas dificuldades chegam ao ponto de desfalecer pelo caminho. Para todos esses, Jesus é o socorro. E para que não sucumbir, meus irmãos, nós, assim como aqueles irmãos, precisamos também olhar para o nosso Redentor e confiar nele. Portanto, nós vamos meditar nisso hoje, confiando em Jesus, nosso sumo sacerdote. O texto nos apresenta 3 características deste sumo sacerdote que devem nos motivar a confiar nele. Em primeiro lugar, nós devemos confiar nele, porque ele é um sumo sacerdote superior. Verso 14. O autor diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. O autor traz uma verdade que vai sustentar a sua exortação. Essa verdade é que nós temos um grande sumo sacerdote. E este é Jesus, o Filho de Deus. Esta conjunção, pois, não está se referindo ao que ele falou antes agora, no capítulo 4, mas ele está fazendo referência ao que ele falou bem antes no capítulo 2, quando ele diz assim: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus veio para cumprir o ofício de sumo sacerdote e oferecer um sacrifício pelos pecados do seu povo.
O tema do sacerdócio de Cristo volta à tona na carta de modo amplo. O autor fala sobre isso ainda no capítulo 5, 7, 8, 9, 10. Você vai ler a carta, você vai se deparar com ele falando sobre Cristo como sacerdote. E ele vai dizer que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio instituído na antiga aliança. E ele precisa destacar que Jesus não é apenas sacerdote, ele é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o líder dos sacerdotes que serviam no templo, daqueles que ofereciam sacrifícios diante do altar. Ele era o sacerdote principal. Então Cristo age como o sumo sacerdote e ainda tem características especiais que só ele tem, que diferem ele dos demais sumos sacerdotes de Israel. A primeira é que ele é grande, e ele é grande porque ele é divino. Ele é o Filho de Deus. E ainda outra característica, uma característica que só Jesus tem em seu sacerdócio, é que o que o autor fala é que ele penetrou os céus. Meus irmãos, nós temos que entender o que isso significa. Tem um teólogo chamado F.F. Bruce que explica essa expressão. Ele diz que nós não precisamos aqui enumerar quantos céus existem. Tem gente que diz existem 7 céus, outros dizem não, existem 9 céus. A questão do autor aqui não é essa. Não é dizer quantos céus existem, mas sim tratar os céus como as regiões celestiais. E há uma exaltação associada a isso. Jesus subiu acima dos céus, como Paulo fala aos Efésios, e foi feito mais alto do que eles, como o autor da carta aos Hebreus fala no capítulo 7. Mas tem aqui principalmente uma comparação com o santuário onde os sacerdotes entravam na antiga aliança. Levítico 16, meus irmãos, nos apresenta o relato de Deus instituindo o dia da expiação. No dia da expiação, que acontecia uma vez ao ano, o sumo sacerdote oferecia um sacrifício por si mesmo e pelo povo, pegava o sangue desse sacrifício e entrava com ele no Santo dos Santos, para aspergir com este sangue o propiciatório. Com isso, ele estava fazendo expiação, tanto pelos próprios pecados, quanto pelos pecados do povo. Terminou de fazer isso, ele tem que sair de lá, porque o Santo dos Santos é o lugar da presença de Deus, da glória de Deus, e nenhum homem poderia entrar lá. Este era o único momento onde o Santo dos Santos era adentrado por um sacerdote. O dia da expiação, meus irmãos, apontava diretamente para o que Cristo faria no futuro, e de fato fez. Cristo ofereceu a si mesmo como sacrifício pelos pecados do seu povo. E quando ele fez isso, ele não entrou no tabernáculo feito por mãos humanas, mas ele entrou nos céus. Por isso, quando o autor da carta fala no capítulo 9, ele diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. É interessante observar, meus irmãos, que isso é algo contínuo, isso é algo que está em curso hoje, não é algo que ficou no passado. Jesus não foi um sumo sacerdote, ele é um sumo sacerdote. Ele não entrou no santuário e depois de terminar a obra saiu. Ele entrou no santuário e está agora no céu, diante de Deus, intercedendo por nós. E ele não precisa fazer vários sacrifícios, oferecer sacrifícios contínuos. Ele ofereceu a si mesmo, de uma vez por todas. E sacrifícios não são mais necessários. Ele atua como sacerdote hoje no santuário dos céus, intercedendo continuamente pelo seu povo. Sabendo que este sumo sacerdote é grande, divino, superior, está no céu. O autor diz em que isso deve implicar a nossa vida cristã. Ele fala ainda no versículo 14, conservemos firmes a nossa confissão. O significado de conservar firme aqui é literalmente agarrar, é segurar com força, é se apegar. Aqueles irmãos precisavam se apegar à fé, se apegar à confissão que fizeram, porque ele é a base da esperança que nós temos. Ele é a base imutável da esperança, que não se afasta de nós, mesmo nos momentos de angústia, de tentação, de tribulação. Em todos esses momentos, a nossa esperança está firme, porque a nossa confissão está conosco. Que base é essa? Que confissão é essa?
Ora, é que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e está sentado à destra de Deus, de onde intercede por sua igreja, e voltará para buscar esta mesma igreja. O que aqueles irmãos hebreus tinham que entender é que ter Jesus como sumo sacerdote é algo muito maravilhoso, e que nada poderia substituir a obra dele ou se comparar com o que ele fez, e que nenhuma circunstância vivenciada deve fazer a fé do cristão ruir ou se desfazer. Eles tinham que perseverar, ainda que sendo tentados a apostatar, ainda que sendo tentados a negar a Cristo para preservar a própria vida, eles tinham que manter a fé neste sumo sacerdote. A confissão que eles receberam deveria ser mantida, guardada, e eles tinham que ser fiéis àquilo que eles professaram quando creram em Cristo. Meus irmãos, isso tem a ver diretamente conosco. Diretamente. Porque quando a tentação nos visita, o que de fato pode nos levar a não abrir a porta para ela, é pensar naquilo que Jesus realizou por nós. O que pode nos impedir de ceder à incredulidade é entender que nós fomos alvos da redenção. Nós somos alvos da obra que Jesus fez. É lembrar que Jesus se ofereceu em nosso lugar, que Ele morreu no nosso lugar e foi ferido pelas nossas transgressões. Todos os dias, Satanás e o pecado querem tirar essa lembrança da nossa mente. Querem fazer com que nós pensemos que isso não é verdade ou que nós esqueçamos disso. Querem que nós foquemos na recompensa do pecado, no prazer transitório do pecado e esqueçamos do preço de sangue que Jesus pagou por nós. Meus irmãos, confiar em Jesus como sumo sacerdote superior nos faz perseverar na fé, porque é Ele que nos mantém de pé. Ainda que nós estejamos à beira do abismo na nossa fé, ainda que as dificuldades sejam tão difíceis, que ponham em xeque o próprio amor de Deus para nós, ou, na verdade, que ponham em xeque o nosso sentimento de que o amor de Deus por nós é real. Nesses momentos, é a intercessão contínua de Cristo por nós que nos impede de sucumbir à nossa própria mazela. É porque Cristo está rogando continuamente por cada um de nós que nós não caímos, que nós não somos vencidos pela incredulidade. Se a nossa fé, meus irmãos, se mantém firme, não tenha dúvida de que é porque o nosso sumo sacerdote está rogando por cada um de nós, sem parar nem por um momento. Lembre-se de Pedro. Jesus disse a Pedro: Pedro, Satanás vai te pegar para peneirar. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus sabia que Pedro ia negar. E ainda assim, rogou, intercedeu, para que a fé dele não desfalecesse. Nós temos que confiar na intercessão de Jesus por nós. Ao mesmo tempo, meus irmãos, confiar em Jesus como um sacerdote superior é lembrar que o céu nos foi garantido. E não pelo nosso desempenho espiritual, mas pelo desempenho dele. Se ele, meus irmãos, adentrou os céus, o sacrifício dele é suficiente, tanto para nos conceder perdão, quanto para nos fazer entrar pelos portões celestiais também. Nós também vamos passar pelo mesmo caminho por onde ele passou, porque ele nos leva com o seu sangue por este caminho. A morte de Jesus não foi meramente exemplar. Ela não tem simplesmente potencial para nos salvar, mas ela é precisamente a garantia da nossa salvação, se nós de fato estamos nele. Não se trata de uma soma entre aquilo que ele fez e aquilo que nós fazemos. Não. O que ele fez, único e exclusivamente, é suficiente para nos fazer entrar no céu. Nós não precisamos de mais nada. Temos que confiar neste sumo sacerdote superior. Confiando em Jesus, nosso sumo sacerdote. O texto nos apresenta 3 características desse sumo sacerdote que devem nos motivar a confiar nele. Em primeiro lugar, nós vimos que devemos confiar nele porque ele é um sumo sacerdote superior. Em segundo lugar, devemos confiar nele porque ele é um sumo sacerdote compassivo. Verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O autor agora usa um argumento que fala diretamente com a nossa condição, que trata diretamente conosco.
Essa frase que é duplamente negativa, não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, na verdade é um recurso retórico que serve para reforçar o aspecto positivo. Nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Diferente do que aqueles irmãos poderiam pensar e do que muitos pensam hoje, Jesus não está distante de nós. Jesus não é insensível ao nosso sofrimento e às nossas fraquezas. Ele é o sumo sacerdote que se compadece das fraquezas do seu povo. Compadecer é entender o sentimento, é sofrer junto, é partilhar a dor. O termo original dá origem à nossa palavra simpatia. Ele sente a nossa dor. Mas o significado aqui é mais profundo do que simplesmente conhecer a dor do outro, como nós utilizamos para falar de simpatia. Jesus não apenas conhece a nossa dor. Ele não apenas conhece as nossas fraquezas, mas ele entende perfeitamente como cada uma delas nos afeta. E ele entende perfeitamente porque ele tomou sobre si as nossas fraquezas quando se encarnou. Nós podemos afirmar que Jesus conhece a natureza humana de modo pleno, tanto por ter feito o homem, quanto por ter se feito homem. Nascido de mulher, nascido sob a lei, semelhante a nós, enfrentando o cansaço extremo, enfrentando a escassez, enfrentando a fome, o luto, vivenciando as consequências que o pecado impôs sobre nós. Não, ele não desconhece aquilo que nós somos. Ele sabe perfeitamente o que nós somos. Por isso o autor afirma, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. A nossa condição, meus irmãos, não é estranha a Jesus. Ele não está alheio a ela. Justamente porque, sendo homem, ele enfrentou a experiência de ser tentado a pecar. E ele foi tentado em todas as coisas. Isso quer dizer, meus irmãos, que ele passou por tentações intensas, profundas, de um modo amplo, de um modo extensivo. Tem um teólogo chamado Simon Kistemaker que, quando ele comenta essa passagem, ele diz que nós nunca vamos poder sondar a profundidade das tentações que Jesus sofreu. Mas Jesus tinha que passar por elas, porque se ele não fosse tentado como nós somos, ele não poderia ser o nosso representante. Tanto é que assim que o Espírito Santo veio sobre Jesus, levou Jesus para o deserto para que ele fosse tentado pelo diabo. E ele passou 40 dias no deserto sem comer. E nas piores condições ele foi tentado por Satanás. E venceu. Isso precisava acontecer, porque Adão, o primeiro homem, o primeiro representante, ele foi levado a tentar. Ele foi tentado e foi levado a quebrar a aliança com Deus. Então, como um novo Adão, Jesus também precisava ser tentado para nos representar. É a obediência de Jesus que nos salva. E essa obediência foi posta à prova ao longo de toda a sua vida. Ele foi tentado a quebrar todos os mandamentos, até na hora da morte. Por isso, meus irmãos, ele pode se compadecer dos homens. Ele entende o nosso sofrimento. Ele sabe o que nós sentimos quando somos tentados. Ele compreende a luta que é travada no nosso coração entre ceder ao pecado e entre obedecer a Deus. Ele não compreende isso porque foi informado acerca dessas coisas. Não. Ele compreende isso porque ele experimentou essa realidade. Mas há uma característica que qualifica essa relação entre Jesus e as tentações que ele passou. O próprio autor diz, mas sem pecado. Jesus enfrentou todas as tentações, mas venceu todas as tentações e jamais pecou. Então nenhuma tentação, por mais profunda que tenha sido, foi suficiente para fazer o nosso Senhor ser maculado pelo pecado. Sim, meus irmãos, Jesus é um homem perfeitamente santo e justo. E ele conquistou a vitória para nós por meio da sua obra perfeita, por meio da sua obediência. Jesus experimentou todas as tentações, mas ele não experimentou o pecado. Ele venceu. O profeta Isaías diz sobre ele, nunca fez injustiça,
nem dolo algum se achou em sua boca. O que encoraja, meus irmãos, o povo de Deus a perseverar, não é simplesmente saber que Jesus foi tentado como nós, mas sim que ele venceu as tentações. Que ele é um sacerdote puro, que o sacrifício dele foi puro e foi em nosso favor. Então o autor da carta vai falar de novo sobre isso no capítulo 5, logo em seguida. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de se condoer dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Os sumos sacerdotes da antiga aliança poderiam se condoer dos pecadores, mas também porque eles mesmos eram pecadores. Eles não eram melhores. Eles não eram isolados. Eles eram pecadores iguais àqueles que vinham oferecer os seus sacrifícios no templo. Então eles podiam se condoer, porque passavam pela mesma dificuldade. Tanto é que o sacrifício do dia da expiação tinha que ser oferecido também pelo sacerdote e por sua casa, para que ele não fosse fulminado quando entrasse no Santo dos Santos. De outra forma, ele morreria instantaneamente pelo seu próprio pecado. Mas com Jesus, meus irmãos, é diferente. Por causa da sua própria santidade, ele entrou no santuário com o seu próprio sangue, um sangue puro, de qualquer mácula, para fazer expiação não pelos próprios pecados, mas pelos pecados do seu povo, pelos nossos pecados, para nos lavar e nos purificar de todos os nossos pecados. Eis aí um motivo legítimo e pertinente que nos leva a confiar neste sumo sacerdote. Ele é gente como a gente. Ele entende perfeitamente aquilo que nós somos. Ele entende as nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas privações, as nossas fraquezas. Ele experimentou tudo isso. E ele compreende tudo que nós passamos. Ninguém precisa explicar para ele o que nós somos. Ninguém precisa ilustrar para ele, para tentar traduzir para a realidade dele o que é ser tentado. Ninguém precisa fazer isso. Ele conhece essas coisas por si mesmo. Poucas vezes, meus irmãos, nós lembramos de Cristo nesses termos. Nós pensamos na sua divindade, mas esquecemos da sua humanidade. A questão é que nele, essas duas naturezas se unem harmonicamente. Nós não podemos pensar nele como menos daquilo que ele é. Ele é Deus e homem. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Conhecendo-nos tão bem assim, sendo homem, semelhante a nós, ele se compadece de nós. E ai de nós, meus irmãos, se não fosse a compaixão de Cristo. Ai de nós, se não fosse a sua compaixão por nós, nós não teríamos escapatória. Quando nós nos apresentássemos diante de Deus, só nos restaria a culpa e a condenação. Mas Ele se compadece de nós, ainda que nós sejamos tão fracos e tão rebeldes e tantas vezes levados pelos nossos desejos. Tudo isso Ele entende, porque Ele experimentou se fazer como nós. Ao mesmo tempo, este sacerdote compassivo que intercede em nosso favor, não faz isso para validar o nosso pecado. Não faz isso para passar a mão na nossa cabeça e fingir que não existe pecado. Ele não faz isso. O pecado precisa ser punido. Mas ele age assim, porque ele cumpriu toda a justiça. E o pecado do povo de Deus foi punido nele. O pecado foi castigado, a justiça foi satisfeita. Por isso ele pode se compadecer de nós. Sim, nós somos pecadores, mas Cristo nos redimiu. Cristo nos comprou. Nós somos dele. E ele tomou sobre si as nossas fraquezas, para que as nossas almas não fossem eternamente banidas da graça de Deus. É só por isso, é só por causa da compaixão dele que nós temos força para vencer o pecado. Quando um irmão compartilha conosco que sofre das mesmas lutas e das mesmas fraquezas que nós, isso
serve para nós de algum tipo de consolo, porque nós nos lembramos que não somos os únicos. De fato, se você conversar com algum irmão, você vai entender que muitas fraquezas que você tem, ele compartilha. Mas saber disso não resolve o nosso problema. Saber que outros irmãos passam pela mesma luta não nos impede de tropeçarmos e de cairmos. Mas quando nós sabemos que Cristo foi tentado em todas as coisas e venceu essas tentações, aí nós encontramos esperança para podermos vencer o pecado por meio dele. Nós tiramos os olhos de nós mesmos e olhamos para ele, para a obediência dele, e temos esperança, sabe de quê? De que um dia o pecado vai ser arrancado do nosso coração. De que um dia esse mal que nos assola, que nos assedia, vai ser arrancado de nós e não vai restar dentro de nós nenhum resquício sequer deste pecado que contaminou todo o nosso ser. Por causa disso, por causa do que Cristo fez, hoje nós temos força para dizer não ao pecado. Nós podemos dizer não, não vou fazer isso. Nós temos força também para perseverar na fé e não abandonar a nossa fé em Jesus. Este sacerdote, meus irmãos, não é insensível ao que nós enfrentamos na nossa vida. Nós desfrutamos da compaixão dele. Confiando em Jesus, nosso sumo sacerdote, o texto nos apresenta 3 características deste sumo sacerdote que devem nos motivar a confiar nele. Em primeiro lugar, devemos confiar nele, porque ele é um sumo sacerdote superior. Em segundo lugar, devemos confiar nele, porque ele é um sumo sacerdote compassivo. E em terceiro lugar, devemos confiar nele, porque ele é um sumo sacerdote solícito. Verso 16. Observe o que o autor da carta manda fazer a partir desse conhecimento sobre Jesus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Este, portanto, está retomando aquilo que ele acabou de dizer sobre o sacerdócio de Cristo. Se nós temos um grande sumo sacerdote que está no céu, que intercede por nós, que se compadece das nossas fraquezas, não resta outra coisa a fazermos, senão irmos até ele, irmos em sua direção, nos achegarmos, nos aproximarmos dele, para que ele possa nos atender. Nós podemos ir e devemos ir até Jesus. E assim como Jesus se achegou no santuário dos céus e entrou lá, nós também podemos nos achegar a este santuário, seguindo o caminho que foi aberto por ele. E isso deve ser feito, meus irmãos, com confiança, sem medo. O que aqueles irmãos precisavam fazer para perseverar e resistir às tentações era correr para perto de Cristo. Era buscar estar perto do Redentor. Era procurá-lo sem ter medo de ser rejeitados. Quem foi alvo da graça de Jesus, quem se encontrou com ele, se rendeu a ele, pode buscar a presença dele sem entraves, sem intermediários, sem precisar marcar horário, confiando na compaixão dele, confiando na graça dele. Quem se rendeu a Cristo pode ir até ele a qualquer momento. Então nós temos, meus irmãos, que nos achegar a este trono de graça confiadamente. A figura aqui é a do trono do Rei do Universo, cuja glória enche a terra e enche o céu. Diante deste trono, os serafins cantam e clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Diante deste trono maravilhoso, nós vemos os atributos reais e divinos do que se assenta no trono e somos levados ao temor. Quem se achegará à presença desse rei? É contra este rei que nós pecamos. Como nós vamos chegar até ele? Nós pensamos igual a Esther, que hesitou em chegar à presença de Assuero, porque ela pensou que quem chega na presença dele sem ser convidado pode ser morto instantaneamente. E de fato, meus irmãos, se o nosso pecado entrasse no santuário de Deus, nós seríamos mortos instantaneamente. Mas com este rei, há um fator diferente, há um fator a mais. À destra deste rei está Jesus, que intercede por nós, o nosso irmão mais velho. De modo que nós podemos nos achegar a este trono com ousadia
e com confiança, porque por causa de Jesus, o cetro do rei está estendido continuamente a cada um de nós, que somos o povo de Deus. Por isto que o autor fala, nos acheguemos ao trono da graça. Este é um trono de graça. A obra de Cristo abriu o caminho até Deus, caminho antes que estava fechado pelo nosso pecado. Jesus abriu o véu de cima a baixo com o seu sacrifício. E Ele mesmo, que é o nosso sumo sacerdote, está disponível a todos quantos vão até Ele. Ele é solícito. Em qualquer situação, em qualquer momento, nós podemos nos achegar ao trono da graça. E este sumo sacerdote estará lá para nos atender, para atender a cada um de nós. Enquanto estava nesse mundo, Jesus curou todos aqueles que se chegavam até Ele pedindo cura. E Ele continua agindo assim. Ele continua agindo do mesmo jeito. Ele continua sendo solícito a todos aqueles que vão até Ele buscando ajuda. E com que objetivo nós devemos nos achegar a Ele? O autor diz, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É importante observarmos, meus irmãos, que embora misericórdia e graça sejam palavras relacionadas, elas não significam a mesma coisa. Elas se referem a dois aspectos diferentes do socorro que Deus tem para nos dar em Jesus. Primeiro, a misericórdia está relacionada com aquilo que nós já fizemos. Deus tem misericórdia de nós e por causa dessa misericórdia nós podemos confessar os nossos pecados e receber o perdão, confessando em arrependimento. Por causa das misericórdias do Senhor, nós não somos consumidos. E nós podemos apelar para elas. Nós podemos buscar essas misericórdias quando o pecado nos derrubar. Quando a tentação nos vencer, quando nós cairmos, nós podemos ir até Ele e buscar a misericórdia dEle. Nosso sacerdote estará lá para nos dar o perdão. Já a graça é aquilo que nós precisamos para não pecar. Nós costumamos pensar na graça como aquilo que Deus derrama sobre nós quando nós somos salvos, para nos salvar. Mas a graça que nos salva também nos santifica. Esta mesma graça também é o fundamento da nossa santificação. E é um fato, meus irmãos, que ser salvo não nos torna imunes aos tormentos do pecado. Todos nós sabemos disso. A tentação vem, muitas vezes ela vem com força. Quantas vezes o cristão não é açoitado pelas circunstâncias em que ele está vivendo e por causa disso ele tende a pensar que não existe Deus, ou que Jesus não se importa com ele, ou mesmo que a obra de Jesus não é suficiente para salvar ele. Quantas vezes esse tipo de pensamento vem na nossa cabeça e nos tenta a abraçar a incredulidade? É de graça que nós precisamos para não ceder a esses pensamentos. E é interessante como o autor fala que nós temos que achar graça para socorro. Porque quando nós estamos mal na fé, quando nós estamos com dúvidas, quando nós estamos em meio a tentações profundas, nós não precisamos de uma simples ajuda. Nós não precisamos de uma mãozinha. Nós precisamos de socorro, de resgate. É disso que nós precisamos. E este sacerdote, sumo sacerdote solícito, está pronto a socorrer todos aqueles que o buscam. Por isso o autor falou anteriormente, no capítulo 2, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Toda ocasião na qual o crente precisa de ajuda, é uma ocasião oportuna. E em toda ocasião oportuna, Jesus tem graça para nos conceder. Jesus pode nos socorrer. Meus irmãos, vamos prestar atenção a esta verdade, porque ela nos encoraja. Jesus pode nos ajudar a qualquer momento. Ele não trabalha só no horário comercial, não. Hora de madrugada que ele está lá. Hora de manhã ele está lá. Hora no almoço ele está lá. A qualquer momento ele está lá para nos atender. Ele pode nos socorrer. Então nós devemos confiar nele, porque o auxílio dele não é vão. O auxílio dele não é inútil.
Ele pode nos socorrer, Ele tem poder para isso, e Ele nos socorre exatamente quando e como nós precisamos de socorro. Ele se importa conosco, meus irmãos, a tal ponto que não nos deixa sem auxílio. E quando nós vamos a Ele em oração, nós podemos ir na certeza de que Ele nos ouve e de que Ele pode nos atender perfeitamente e prontamente. Seja em virtude de um momento de tentação que estamos passando, ou seja num momento de frieza espiritual, ou seja quando as dúvidas estão laçando o nosso coração, nós podemos e devemos levar ao trono da graça aquilo que nos aflige, para que o livramento venha do céu até nós. E este livramento virá, porque Ele é poderoso e disposto a nos socorrer. Você tem uma linha direta com Cristo. Você pode usá-la. Nós devemos confiar neste sumo sacerdote porque Ele é solícito. E Ele faz isso porque tem compaixão de nós. Por causa disso, Ele é propício a nós. Quando nós o buscamos de todo o nosso coração, quando nós entendemos que Ele é a única esperança que nós temos, nós buscamos a Ele e somos atendidos. Só Ele pode fazer a nossa fé não desfalecer no dia mau. E este sumo sacerdote está pronto, está disposto e é capaz de ser o nosso socorro bem presente no tempo de angústia. Nós temos que confiar neste sumo sacerdote que é solícito. Sabendo, portanto, meus irmãos, que Jesus é o sumo sacerdote superior, que ofereceu um sacrifício perfeito e adentrou os céus por nós. Sabendo também que Ele é um sumo sacerdote compassivo, que conhece profundamente a nossa condição, foi tentado como nós, porém sem pecado. E sabendo que Ele é um sumo sacerdote solícito, disposto a nos ajudar e pronto para nos socorrer quando nós precisarmos, nós devemos, mais do que nunca, depositar nele a nossa confiança. Por isso existem desafios que o Senhor nos faz por meio desta palavra. Desafios que devem ser atendidos. Em primeiro lugar, se Jesus é o sumo sacerdote superior, meu irmão, nós somos desafiados a fixar nele os nossos olhos. Colocar nele os olhos e não tirar. Olhar para Cristo é confiar no que Ele fez, não naquilo que nós fazemos. É confiar no mérito dEle, não no nosso desempenho. É confiar na intercessão dEle, não na beleza da nossa oração, ou não na nossa piedade. Olhar para Cristo é confiar inteiramente nele. E é olhar fixamente para Ele que deve nortear, orientar a nossa peregrinação nessa vida. Se nós tiramos os olhos de Cristo e colocamos em outra pessoa ou em outro evangelho, a nossa fé será vã, a nossa esperança será vã, serão inúteis. Nós estaremos nos desviando do caminho. Se nós tirarmos os olhos de Cristo e colocarmos em nós mesmos e nas nossas obras, nós veremos a quantidade de pecado que ainda existe no nosso coração. Nós veremos como nós somos insuficientes, ainda que fizemos o que de melhor poderíamos fazer. Vamos entrar em desespero. Vamos deixar de progredir. Ficaremos parados no meio do caminho. Se tirarmos os olhos de Cristo e colocarmos naquilo que ficou no passado, naquilo que era sombra, fossem símbolos, ritos ou ordenanças, se abraçarmos o legalismo, que só serve para aumentar o peso sobre as nossas costas e não nos revela Cristo, nós estaremos voltando atrás no caminho. Então, meu irmão, olhe fixamente para Jesus. Olhe fixamente para o seu Redentor. Maria não intercede e não salva. Jesus intercede e salva. Nós somos pecadores e insuficientes, mas Jesus é santo e suficiente. A lei nos condena, mas Jesus cumpriu a lei. E a justiça dele é derramada sobre nós. Manter os olhos fixos em Jesus é o que nos impede de nos desviarmos, de pararmos no meio do caminho e de retrocedermos. Lembrar que Ele ofereceu um sacrifício perfeito por mim e por você. E confiar nele. É a única forma de caminhar e continuar caminhando para a frente, até chegar ao céu. Em segundo lugar, se Jesus é um sumo sacerdote compassivo, nós somos desafiados a nos libertar do peso da culpa.
Não adianta, meu querido, remoer a nossa culpa como se nós fôssemos justificados dela por algum tipo de autorrecriminação. Eu sofro tanto com a minha própria culpa que eu sou livre dela. Não, isso não é possível. Se entregar às próprias fraquezas, de fato, não é a atitude correta que nós devemos tomar. Mas se deixar esmagar pelo peso da culpa, também não é. Nós não podemos nos abraçar com a nossa culpa. Jesus compreende as nossas fraquezas, Ele sabe o que nós sentimos diante delas. Ele conhece e contempla o que se passa no nosso coração. Sabe bem como nós somos. E ainda assim, Ele tem compaixão de nós. Confiar nele, meus irmãos, é saber que sim, nós somos culpados, mas Ele levou a nossa culpa na cruz. Por causa da compaixão de Jesus, Ele não nos manda para longe quando nós pecamos. Ele nos afasta deles mesmos. Pelo contrário, Ele disponibiliza graça para nos perdoar e nos chama a estar mais perto dEle e não mais longe. Sim, meu irmão, entenda, é possível receber libertação da culpa. Mas isso não vai acontecer se nós escolhemos ficar longe de Jesus por causa da nossa vergonha. Nós temos é que correr para mais perto dEle. Nós temos é que nos achegar a Ele. Fugir dEle não resolve nada. E Ele mesmo diz a todos quantos estão cansados e sobrecarregados: venham a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por fim, meus irmãos, sendo Jesus um sumo sacerdote solícito, nós somos desafiados a buscar humildemente a ajuda dEle. Muitas vezes, meus irmãos, o que nos impede de receber o socorro de Cristo não é que esse socorro não está disponível, é que nós achamos, no alto da nossa presunção, que nós não precisamos do socorro. Nós até dizemos que dependemos dEle, mas na prática mostramos o contrário. Decidimos travar as nossas batalhas sozinhos, achando que vamos vencer, achando que pela nossa força nós vamos ter bom resultado. Mas se nós não dependemos dEle, nós não vamos vencer. E é engraçado que nós pensamos que podemos cuidar da nossa vida sem Ele. Achamos que podemos viver sem a ajuda dEle, sem o auxílio dEle. Que nós temos capacidade de obedecer à lei por nós mesmos. Que nós podemos nos justificar por aquilo que nós fazemos. Que nós podemos nós mesmos expiar a nossa culpa. Mas, meus irmãos, nós não podemos. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. A questão toda é que nós não precisamos agir assim. Nós não precisamos tentar ser autossuficientes, porque Ele é solícito para nos ajudar. Ele está disponível, Ele pode nos ajudar. Então nós precisamos é confiar nele. Se nós não fazemos uso da ajuda que Jesus tem para nós, estamos deixando de usar um benefício que Ele conquistou para nós, que é nosso. Estamos querendo caminhar sozinhos, quando poderíamos e deveríamos caminhar acompanhados pelo Senhor. Companhia superior e muito melhor do que a nossa própria. Então, meus irmãos, quando nós orarmos a Cristo, façamos isso em dependência, sem esconder nada, porque não adianta esconder. Porque você quer esconder alguma coisa ainda de Cristo? Ele conhece tudo, Ele conhece você. Chegue-se a Ele sem máscaras e peça a ajuda dEle. Fale tudo que te incomoda, fale o que está tirando a sua paz, fale qual é o motivo da sua angústia. Seja humilde para clamar por socorro a Jesus. Porque é justamente quando a gente aceita que não conseguimos por nós mesmos, é que nós estaremos aptos a recebermos o socorro deste sumo sacerdote. Meus irmãos, o Senhor nos chama a nos achegar ao seu trono para recebermos dele misericórdia e graça. O personagem de João Grilo, igual a tantos da vida real, achou que Jesus não poderia resolver o problema dele. Teve que apelar para a compaixão alheia. Mas nós podemos ter certeza que Jesus já resolveu o nosso problema na cruz. Nós temos Ele ao nosso lado hoje. E nós estaremos com Ele eternamente. É dele, meus irmãos, que nós precisamos.
Por isso nós temos que perseverar e continuar nele, todos os dias da nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Oh, Deus bendito, como somos fracos e pequenos, como somos miseráveis diante da Tua grandeza. De fato, somos pecadores. Mas, Pai, nós te agradecemos ao Senhor por Jesus, que nos faz nos achegarmos diante de Ti e que intercede por nós, de modo que, se nós crescemos e amadurecemos a cada dia, porque Jesus nos proporciona isso. Ó Deus, obrigado por Teu Filho. Obrigado porque Ele ofereceu sacrifício em nosso lugar, ó Deus. Obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia disponíveis a nós quando buscamos. Obrigado porque o Senhor entende quem nós somos. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque se o Senhor não entendesse, ai de nós. Se o Senhor não se compadecesse de nós, ai de nós, estaríamos perdidos. Mas o Senhor se compadece. Tem compaixão de nós. Oh Deus bendito, obrigado por Jesus. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos pecados. Quantas vezes esquecemos da graça que o Senhor tem para nos dar? Quantas vezes, Pai, nós nos esquecemos do Teu amor e abraçamos a nossa culpa e nos agarramos com ela quando deveríamos agarrar a nossa fé. Ó Deus, livra-nos deste pecado. Limpa o nosso coração, meu Deus. Socorre-nos, Senhor, quando formos tentados. Dá-nos graça para não ceder aos nossos pecados. Pelo sangue de Jesus, Pai, limpa-nos dos nossos pecados. Sê conosco, meu Deus. Nós somos dependentes do Senhor. Nós não podemos caminhar sozinhos. Nós não conseguimos chegar ao céu se andarmos sozinhos. Precisamos que o Senhor nos carregue até lá. Sê conosco, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos e te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.